Então quando você entra no reino da palavra, e a vida dela, a natureza dela, a luz dela, o fogo dela, a glória dela começa a se revelar, você começa a se encontrar com as criaturas celestiais. Quando você começa a valorizar as escrituras, começa a se sacrificar por elas, elas começam a se revelar, o espírito da palavra começa a se abrir. Os anjos guardiões, os espíritos guardiões das escrituras começam a se manifestar para vocês na terra. Isso não é brincadeira não, isso aqui é sério, da glória. Deus está em nosso meio. O Espírito Santo está aqui. Fala, quando a revelação chega, quando demoraria, fala, anos de vida, eu posso aprender em minutos. Fala, segundos. A revelação é mais rápida que você possa imaginar. Mas o fundamento não. Deixa eu dar uma revelação. O Espírito Santo te comunica isso em fração de segundos. Algumas outras revelações ele comunica para você em questão de anos. Porque tem revelações que elas estão em um processo de construção na sua vida. Ela não terminou. Há outras revelações, algumas em segundos. Quando eu falo segundos, literalmente em segundos. Ele só te fala uma coisa. E te lança você dentro de uma dimensão e você entende. E fim de papo. O que você demora anos a ler na Bíblia, ok? Ele pode pegar e tornar isso em fração de segundos revelado em você. Ele pode todas as coisas do que ele quer. Mas se você não andar no caminho da revelação, se você não entender o caminho do Espírito, você pode estar muitos anos no Evangelho e o Evangelho não está em você. Então a questão não é só sentir e ter a unção, mas permitir que a unção trabalhe através de nós e em nós. A unção nos ensina todas as coisas. A unção. O tipo de unção que você recebe não é qualquer unção, de acordo com a unção que você tem. Ela te dá uma habilidade espiritual de aprender as coisas do reino espiritual. Fala, eu preciso de unção. Quando Deus te dá uma unção para pregar, você começa a aprender a pregar. Ele te dá unção para curar enfermos, você começa a ministrar o poder de Deus para curar os enfermos. Amém, amém? A unção, ela veio para trabalhar em você, te ensinar. Ela é um governo, é um dos governos do reino de Deus em você. Vocês já, nesse tempo de caminhado comigo, vocês já aprenderam, conseguiram ter um vislumbre sobre o reino de Deus muito maior do que você tinha. Hoje compreendemos muito mais coisas do que nós somos, porque nós estamos aqui, e do que nós estamos sendo preparados para o nosso futuro. Amém, amém? O Senhor, Ele está preparando você. Ele está sempre te preparando para algo maior. Então, uma revelação, quando ela começa na sua vida, ela não é um fim em si mesma. Uma revelação, ela só é uma abertura para algo ilimitado, que nunca mais terminará. Nunca mais. Porque quando você fala de uma revelação, você está falando do que Ele é e do reino dEle. Nós estamos falando de algo infinito. O amor dEle é infinito. Então, quando o amor de Deus começa a ser revelado em você, isso não tem fim, isso não vai parar. Isso vai entrar na dimensão do reino do seu espírito, vai tomar o assentamento sobre os domínios da sua alma, depois vai tomar o assentamento sobre os domínios do seu corpo físico. E eu vou te falar algo para você sério e verdadeiro. Amém, amém? A própria revelação que é luz, ela vai tomando todo o seu ser, ela toma quem você é. E esta revelação que é luz, ela vai revelar Jesus em você. Ela vai revelar o Pai em você, o Espírito em você.
E esta revelação, ela toma o reino da alma, do corpo, do espírito. E quando ela chega e toma governo sobre o corpo humano, a revelação começa a se tornar física em você. Jesus era o verbo que se fez carne. A palavra se tornou carne. E vocês que é carne se tornam espírito. Então, a palavra viva e eficaz, ela vai ter que se tornar carne em você. Você tem que se tornar luz, como Ele é luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas Ele disse para vocês: vocês são luz. Vocês são sal. Somos chamados de filhos da luz, porque herdamos o reino da luz. Então significa que a revelação, ela começa em uma proporção em você. Só que ela não tem mais limite, ela não vai parar mais. O problema é que os cristãos param. Você nunca mais vai parar. Toda uma época do ano, eu sou visitado pelas mesmas revelações que começou anos atrás na minha vida. Deixa eu te falar um negócio bacana. Faz um tempo atrás, alguns meses atrás, eu estava no Rio de Janeiro. De repente, eu entrei no reino do Espírito e eu vi alguns anjos. E um deles veio até mim com algo na mão. E quando eu olhei, era o módulo Vida no Espírito, que eu tanto ensinei lá atrás. Inclusive está vindo agora atualizado para vocês. Aí o Vida no Espírito vinha, ele vinha para mim e falava assim: é necessário você ensinar. Aí eu vi aquilo ali, mas eu não tive a oportunidade de ensinar aquilo ali. E o mês passou, foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí passou o tempo. Aí aconteceu uma coisa. O Senhor é Deus de estratégia, Ele pega a gente. Do nada, minha equipe cisma de fazer uma imersão no Espírito. De horas. E era para ser, acho que só 4 horas. Acabou sendo mais de 10 horas de ensino direto. E foi lindo. Foi uma das imersões mais maravilhosas que eu já fiz de vida no Espírito, de ensinamento. Aí o que aconteceu? Deus me coloca no Rio de Janeiro. Cria uma situação que eu não tinha para onde fugir. Conseguiram criar uma agenda para mim e me jogar para pregar. Vida no Espírito. E por que isso? Porque uma vez que Deus depositou na vida de um homem de Deus os rolos e as revelações, eu sou portador de uma autoridade para trazer elas para vocês. Então, quando eu começar a te transferir revelações, conhecimento revelado, isso vai começar a ser acoplado em você. Você vai herdar, vai habitar em você a palavra viva. Isso vai ir transformando você. Nós somos transformados pela palavra viva e eficaz. Não, quando nós falamos de palavra, a palavra de Deus é espírito. E Jesus disse: as palavras que eu vos digo é espírito e vida. Hoje, quando eu estava lendo o livro de Tiago, pela manhã, capítulo 1, eu vou e fui indo. Quando eu cheguei no capítulo 2, falei: não aguento mais. Não aguento mais ler. Tive que ir lá e praticar. Falei: Senhor, eu não aguento, me perdoa, não consigo nem terminar o capítulo 2. Aí o Senhor falou assim para mim: isso aí. É isso mesmo. Ensina eles isso. Que não é o quanto eles lêem, é o quanto eles vivem. Não quero saber se você lê a Bíblia, já leu 100 vezes a Bíblia. Isso não importa nada para mim. Eu quero saber o quanto você encontrou a palavra viva e eficaz. É o quanto ela está se materializando em você. Porque a palavra é espírito. E ela é que? Viva e eficaz. Abre o livro de Hebreus. Vamos por aqui.
Vocês me ouviram falar um pouquinho no congresso sobre isso, né? Fala, obrigado, Jesus, pela sua suprema palavra. Coloca aí Hebreus 4:12. Vamos começar por aqui. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Falava a palavra viva e eficaz. Ok. Até que a palavra de Deus se torne viva, você está morto. Enquanto a palavra de Deus não se tornar viva em você, você ainda está morto. As pessoas ainda duvidam do tamanho, do poder e da autoridade das Escrituras. Vai. Mexe com o poder de Deus sem a palavra de Deus para você ver que buraco você vai entrar. Você sabia que as maiores pregadores que pregam bonito, eles não lêem Bíblia? É sério, apóstolo? Claro. Eles gostam de ficar lendo o livro um do outro e replicando. Mas não lê Bíblia. Eu falei com Deus hoje assim, Pai, eu estou lendo a Bíblia. Eu tenho meus livros aqui. Mas eu não quero absolutamente nada. Mas só te peço uma coisa. Que quando eu abrir minha boca, o Espírito e a palavra que está viva em mim, fale com eles. O mais importante na vida de um pregador e na vida do povo de Deus é que venhamos encontrar a palavra viva. E como Paulo diz, habite abundantemente em vós a palavra de Cristo. Sejam abundantes na palavra de Cristo. Nós estamos vivendo uma era, e a era da distração, onde há uma grande competição de senhorio nesse mundo. Existe somente um espírito capaz de competir com o senhorio de Jesus Cristo na sua vida, chamado de Mamão. É o único espírito que consegue desvirtuar, impedir e paralisar significativamente um cristão na terra. É Mamão. O dinheiro. Porque Jesus disse, você não pode servir a dois senhores. Ou você servirá a Mamão, materialismo, ao dinheiro, ou você vai servir ao Senhor. Ou vai servir a Ele. Então, na Bíblia, só tem um espírito que entra em comparação e competição com o senhorio de Jesus Cristo, chamado Mamão. E não acho que isso é uma brincadeira, não. Porque a maioria... vamos lá. Vou colocar assim, para não exagerar, tá? Vou colocar 70% para não exagerar. 70% das guerras que você passa na sua vida é por questão financeira. A maioria dos problemas conjugais dentro de um casamento é quando os casais estão passando por tribulação financeira, eles ficam tribulados entre si. Os grandes dilemas e às vezes problemas conjugais é quando o homem começa a perder e passar vento financeiro e culpa a mulher. Começa a perder a sua paz. Começa a perder o equilíbrio porque as coisas começam a cair, começa a perder o dinheiro, começa a perder a vida porque estavam servindo a outro senhor. Uma das coisas da minha vida que eu não me preocupo é com dinheiro. Com dinheiro eu não me preocupo. Não, porque você tem dinheiro. Não. Eu tenho um senhorio sobre a minha vida chamado Jesus Cristo. Que um dia ele me deu uma palavra. Eu estou à sua frente.
Então, em todas as fases da minha vida e todas as fases da sua vida, haverá um nível de uma batalha, de uma guerra contra o senhorio de Jesus Cristo em você. Que Mamon lutará para tomar o senhorio da sua mente, da sua alma. E Jesus, ele deu a configuração sobre isso no livro de Mateus capítulo 6, versículo 32 em diante. Não andeis preocupado com coisa alguma. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Há momentos da nossa vida que as coisas não estão boas financeiramente. Mas isso não pode remover você do senhorio de Jesus Cristo. Na verdade, isso tem que te impulsionar a buscar mais ainda Ele. Fala, as provações, privações, necessidades, não pode me remover. Tem que me injetar. Há momentos que Deus remove temporariamente certas bênçãos. É verdade? Lógico. Vou te falar experiências. Porque Ele remove certas bênçãos da vida de pessoas. Sabe por quê? Para trazer ela de volta para o senhorio dEle. Às vezes achamos que nós estamos adorando a Deus, estamos de fato servindo a Deus, porque estamos dando a Deus, mas não estamos nos doando a Deus. Damos a Ele, mas não se entregamos mais a Ele. O evangelho moderno tem essa grande falha. A maior preocupação dos púlpitos modernos é o quanto a pessoa está dando, mas não quanto ela está se entregando. O evangelho moderno está em falha. E se a palavra não se tornar viva e eficaz em vocês, o senhorio de Mamon vai tentar te pegar você ou na pobreza ou na riqueza. Não importa, Mamon trabalha na pobreza e Mamon trabalha na riqueza. Tanto um lado como o outro tem escravidão. Se Jesus não estiver ali, tu fica escravo na pobreza e tu fica escravo na riqueza. Tu fica escravo não tendo e fica escravo tendo. Nega de duas formas. O problema então não é ter ou não ter, é quem você tem. Aqui sim. Esse é o problema. Quem nós verdadeiramente temos? E outra, a aprovação da igreja nos últimos dias, nesses próximos anos da terra agora, agora a guerra vai ser feia contra esse trono. Porque nós estamos agora lutando contra o sistema da besta. Nós estamos falando que está chegando a marca da besta. É verdade? Não, nem conto não, moço. Você já sabe muito bem, as tecnologias estão sendo criadas. Então Satanás ele está estabelecendo o seu plano. O maior plano de domínio da raça humana. E aonde será tocado nos próximos anos na raça humana inteira? O financeiro. A economia global vai mudar. Nós estamos prestes a um colapso global projetado pelos homens. O Senhor me mostrou para mim, a grande mentira vai ser contada para a humanidade. Tudo isso é uma engenharia, tudo isso é uma arquitetura sendo feita por trás. E pasme você, irmão, queira você acreditar ou não. Você sabe quem está por trás dos grandes guerras, dos grandes colapsos mundiais? Judeus. Sabe o que está por trás do poder nos Estados Unidos? Judeus. Árabes. Sabe o que eles querem? Eles estão forçando a vinda do Messias. Eles estão provocando a vinda do Messias. Há uma estratégia sendo feita por trás, e eu sei do que eu estou falando para vocês. Por eles, pelos grandes de Israel. Alguns que estão assentados no pico do governo mundial. São judeus. Estão trabalhando para a vinda do Messias, porque se não se cumprir a construção do terceiro templo, o pacto de paz, a Pax de Israel que vai vir agora, e se não se cumprir,
que o judeu seja odiado por toda a terra e volte para sua terra, o Messias não vem. Então, eles estão forçando a volta dos judeus para Israel. Tudo tem uma... Irmãos, a humanidade que é boba. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Nós estamos chegando no momento do fim. Quem são aqueles que vão vencer? É aqueles que o livro de Apocalipse diz que guardaram o seu testemunho, a palavra do seu testemunho. E não, peraí, não é só uma recitação, mandamento, versículo bíblico que você gravou. A palavra vai ter que se tornar viva e eficaz, ou seja, ela vai ter, a vida da palavra, ela cria uma estrutura física, espiritual, consciente em você. Ao ponto que ela se torna viva, ao ponto que o governo dela é mais forte que o governo da tua própria carne. Ao ponto que o poder dela supera a fraqueza da sua carne. A palavra é viva e eficaz. Paulo diz para Timóteo: guarde o bom depósito que pelo Espírito Santo foi dado a você. Então o Espírito Santo, ele pega o bom depósito da palavra, ele injeta na sua natureza, ao ponto que um pensamento seu não é mais um pensamento carnal, humano, natural, não. É um pensamento governado pelo Espírito da palavra, viva e eficaz. Jovem, vocês são fortes, têm vencido o maligno, porque a palavra de Deus tem permanecido em vós. Só uma maneira para nós sustentarmos o fogo do Espírito, a unção do Espírito, é pelo poder da palavra de Deus. É o governo da sua palavra. Algo mais forte do que a tua fraqueza é a palavra. O que é a palavra de Deus se tornando viva em você? Sabe o que é? Fala, o quê? É a construção da sua armadura espiritual, meu querido. É a própria natureza do divino. A armadura de Deus. Nós não estamos falando a armadura de Saul, a armadura do apóstolo. Não. O que é a armadura de Deus? Não é a armadura do arcanjo Miguel ou arcanjo Gabriel. Eu estou falando da própria luz, do próprio fogo de quem ele é. E a palavra viva e eficaz, ela se torna espírito em você. Ela se torna vida em você. Ela se torna eficaz em você. Ela se torna a armadura de Deus em você. Ela vira o escudo da fé em você. Ela vira a espada do Espírito nas tuas mãos. Ela se torna o cinturão da verdade para governar os seus lombos, para a imoralidade, a luxúria não dominar a tua carne. Ela se torna o evangelho da paz, que se torna as suas sandálias nos seus pés. Ela vira o capacete da salvação sobre a tua cabeça. Essa é a palavra viva e a palavra eficaz. Duas coisas que o inferno luta contra você precisando fazer: orar e meditar. Engraçado, quando você... Vem cá, alguém aqui já foi espírito ou outra religião que fazia meditação? Levanta a mão. Sim. Depois você se converteu, é mais difícil, não é? Fala a verdade, fala a verdade. Com certeza. Todo mundo fala. Cara, quando eu era espírita, cara, ficava 2 horas. A2, A3, A4, imprime esse negócio. A carne é sem vergonha. Aí tu vai ficar 1 hora para orar no teu quarto. 10 minutos passa, tu acha que já passou 1 hora. Fala, 10 minutos ainda? Eu já falei mais de 2.000 palavras. Ainda são 10 minutos. Mas que a carne, ela milita contra o espírito contra a carne. Por isso que nós temos que dominar a carne, dominar o reino da alma. Fazer que a palavra se torne viva. Eu vou te falar algo para você. Abre Efésios capítulo 1, versículo 18.
17. Melhor, 17. Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Avança. Ora ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, e quais são as riquezas da glória da sua herança dos santos. O alto nível da oração de Paulo. A oração tem os seus canais, a oração tem os seus canais, e a oração tem os seus poderes. Existem muitos canais de oração, os múltiplos canais da oração. Já preguei, já ensinei muito sobre isso para vocês. Mas eu não sei se eu ensinei aqui completo aqui em Alphaville ou outras em Bigras, eu ensinei bastante isso também. Mas existe uma coisa que eu vou falar para você. Existem as formas que o Espírito nos leva para orar. E uma das formas que Deus conduziu Paulo para orar foi uma oração específica. Para que o Espírito da revelação, da sabedoria, viesse ser dado ao povo, a fim de que eles abrissem os olhos deles fossem iluminados, a fim de que a palavra se tornasse viva para eles. Agora Paulo está pedindo que o Espírito da revelação e o Espírito da sabedoria venha ser entregue a eles. Às vezes eu oro assim por vocês: Senhor, derrama sobre eles a revelação, derrama o Espírito da sabedoria sobre eles. Por quê? Fala, por quê? Fala, por quê? Calma aí. Desce um anjo do céu, chega para Daniel, entrega para Daniel um rolo, abre um rolo celestial para ele, ensina algo para ele. O arcanjo Gabriel fala assim: eu fui enviado para te ensinar as coisas que hão de acontecer. E está lá, escritas as coisas que o arcanjo revelou para Daniel. Daniel capítulo 9 e capítulo 10. Aquilo que aquela criatura celestial desceu, ensinou para Daniel, está hoje como escrituras para vocês. Aquilo que o Senhor falou diretamente com Moisés, na sarça ardente, toda a jornada dele, está hoje escrito como escrituras para vocês. Calma. Aquilo que foi dado aos profetas, que anjos desceram e comunicaram aos profetas e escreveram. Aqueles rolos que João comeu, aquele rolo que Ezequiel comeu, aquele rolo que Jeremias comeu, se tornam em palavras de poder, domínios. Palavras que naquela época eram autoridades, acesso aos reinos, às jurisdições espirituais. E por meio daquelas palavras, eles tinham a autoridade para manifestar os decretos divinos e estabelecer a vontade do Altíssimo sobre a terra. Agora presta atenção no detalhe. Você imagina Paulo escrevendo o livro de Efésios. Você imagina Paulo escrevendo o livro de Filipenses na cadeia. Agora você imagina que anjos, que glórias, que poder do Espírito estava sobre Paulo quando ele escrevia aquilo. Os guardiões daquela palavra estavam ali com Paulo. As palavras que foi dado a Daniel, os anjos guardaram os rolos até o dia de hoje. Estão em Israel, estão aqui conosco, aqui na nossa mão. Porque eles tentam destruir a palavra, as perseguições, as inquisições, tantas guerras no mundo, tanto sangue derramado, mas não conseguiram apagar a palavra de Deus na humanidade. Porque a palavra de Deus é guardada por criaturas celestiais. Aquelas palavras não são humanas. Há criaturas que governam as escrituras. Então aos homens os acessos aos mistérios que aqueles mesmos anjos, que o mesmo poder do Espírito deu para Paulo, ele abre o reino do Espírito e dá a você também na terra. Não sei se você está conseguindo entender. A palavra é viva. Aleluia. Irmão, segura esse negócio aqui, segura isso. Eu lembro um dia que eu estava lá no Nordeste, fazendo missão no Nordeste. Eu fui visitado por Deus no quarto. E de repente o reino do Espírito começou a se abrir para mim e um anjo começou a conversar comigo. E aquele é o meu anjo, tá conversando comigo. Ele falou assim para mim assim: um dos maiores mistérios para vocês está escrito no livro de Levítico. Livro de Levítico é um dos livros dos maiores mistérios que o Senhor revelou ao povo. Levítico, irmão.
Levítico. Se talvez se lê que eu leio, pô, isso que é doido. Nada. Ele falou comigo. E aquilo que está em sombra lá, veio como luz para nós aqui. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Se você pegar as epístolas de Paulo, começar a comparar e ver versículos e ver referência, você vai ver que Paulo, João, Pedro, Tiago, todos eles escreveram sobre a autoridade das escrituras do Antigo Testamento. Todos eles escreveram sobre a autoridade das palavras de Yeshua. Eles escreveram sobre 2 pontos de autoridade. E ainda Pedro fala: nós vimos o Senhor, de 2 Pedro, no Monte Santo, a voz que veio do céu falando: esse é meu filho amado, a ele dai ouvido. Vimos a voz que desceu do céu, viram a transfiguração, mas Pedro fala: temos ainda muito mais, uma esperança e uma certeza ainda muito mais poderosa, a palavra que os profetas falaram. Não, peraí, você vê Pedro, irmão, vendo a manifestação da glória de Deus no monte, ouvindo a voz descendo do próprio céu falando com ele na terra, ouvindo a voz audível do Pai eterno, e fala: peraí, eu tenho algo ainda muito maior do que isso. O que é maior do que tudo isso que eu ouvi ali presencialmente é a própria palavra que os profetas falaram. Uma vez que você começa a entrar no reino do Espírito e acessar os Espíritos, calma, quando eu falo os Espíritos, eu estou falando dos anjos. Anjos que deram aqueles homens aquelas palavras na terra. Anjos que desceram e estiveram com Elias na terra e ensinaram aquelas palavras a eles na terra. O arcanjo Gabriel visita Zacarias e fala quem seria o desígnio de João Batista, que já estava escrito pelo profeta Isaías. E a autoridade do rolo de Isaías, ele deu a revelação do desígnio de um homem, que seria o abridor de caminho, a voz profética que anunciaria o Messias na terra. Olha a autoridade da palavra de Isaías. E quem era a criatura que estava falando e dando para Isaías aquela revelação? Arcanjo Gabriel. E o arcanjo Gabriel desce, e ele foi o anunciador da palavra que foi falada por intermédio de Isaías para a família de Isaías. Ele veio anunciar Maria, a palavra que Isaías falou em Isaías capítulo 9. Então, quem era a criatura que protegia o rolo de Isaías? Arcanjo Gabriel. Então, quando você entra no reino da palavra e a vida dela, a natureza dela, a luz dela, o fogo dela, a glória dela começa a se revelar, você começa a se encontrar com as criaturas celestiais. Aí sim os anjos, os guardiões das palavras eternas. Um dia Deus me leva em espírito, eu entrei numa sala eterna chamada a sala dos rolos. E ali tinha rolos, todos os tipos de rolos. Os rolos de todos os profetas do mundo estavam tudo lá. E um anjo me levava diante da mesa e tinha um escrivão. Aquele escrivão era uma autoridade do reino do Espírito. E quando aquele anjo passava comigo naquela porta, ele me apresentava para o escrivão levantava, subia numa escadinha assim, ó, ia lá em cima e puxava o rolo, descia, entregava para mim, entregava para o anjo que me guarda, toma, até que eu estivesse maduro para o anjo colocar aqui dentro. Todo o script do céu, todas as escrituras no céu, todo o seu rolo, toda a sua vida está alinhado a um rolo no céu. Eu já ensinei sobre o mistério dos rolos algumas vezes, mas alguma coisa abriu agora para me falar para você. Tem uma aberturinha aqui para falar agora. Eu vou falar o mistério. Tá? Abriu, eu vou falar. Aquilo que está escrito e determinado para que você cumpra na terra está alinhado ao verbo da vida, a palavra eterna. E uma vez que você começa a encontrar a palavra da vida, uma vez que você começa a se relacionar com a palavra viva e eficaz, quando o Espírito da sabedoria
que estava sobre Paulo escrevendo Efésios, o Espírito da revelação que estava sobre Paulo escrevendo Efésios, o anjo guardião dele estava ali, protegendo aquilo. Quando você começa a valorizar as Escrituras, começa a se sacrificar por elas, elas começam a se revelar, o Espírito da palavra começa a se abrir. Os anjos guardiões, os espíritos guardiões das Escrituras começam a se manifestar para vocês na terra. Isso não é brincadeira não, isso aqui é sério, da glória. A unção de Elias, muitos podem ter na terra, se eles se alinharem ao desígnio do último avivamento, a reforma, a restauração final. A unção de Elias. Diga, eu preguei aqui, moço, pai fala essas coisas, eu tenho, meu Deus, pai, me ajuda. Eu tenho um temor de fazer essas coisas. Eu gosto de pregar a palavra, falar tudo para vocês, mas quando eu vou dar um testemunho de mim, alguma coisa, aqui, ó, eu tenho que morrer, porque esse é um mistério muito forte. É o que Paulo fala, não pense de mim além que eu sou. Não pense de mim. E Paulo, ele é bem sincero, olha, eu conheço um homem que foi levado aos céus, para não falar, eu fui levado. Você só sabe se você está provado para andar no poder e na glória e nas coisas elevadas do reino para a tua vida, quando você aprendeu a morrer para si mesmo. Quando você aprendeu a não se gloriar mais daquilo que não é sua glória. A glória é dele. Mas quando você aprende a morrer e glorificar ele com a sua carne, com o seu corpo, com a sua vida. Quando Deus cura, quando Deus faz milagres, eu tenho que estar morrendo. Para não achar que eu que curo. Para não achar que é o Robson que faz. O Robson tem que estar morrendo. Eu estava lá em cima, Senhor, me leva a morrer onde eu preciso. Me ajuda a suportar as dores da minha morte, porque vai ser glorioso. Cada vez mais que eu morrer para mim, Senhor, mais eu vou te conhecer, Senhor. E o Senhor me levou num rio de fogo. Ele me deu uma autoridade no rio de fogo para liberar para vocês na terra. Por isso que vocês vêem tanto fogo nesse ministério. Por quê? Ele me deu um selo e uma autoridade sobre uma nação para trazer os rios de fogo dos últimos dias para a nação, para a nossa nação. Calma aí. E lá dentro, quando entrei lá dentro, eu vi dois homens, Isaías e Elias. E o guardião daquele rio, daquele lugar, mostrava o rolo, Isaías, o rolo de Elias estava no rio do fogo. E o Senhor falou assim, as palavras, a sabedoria que vinha sobre eles, veio desse lugar. Aqui estão os rolos de Elias, de Isaías, que eles profetizaram, que eles pregaram na terra. E Deus falou assim, você começará a ouvir o rolo deles. Estou lá, estou pregando Avivar, e pela manhã já, Isaías capítulo 33, o anjo começava a falar Isaías 33, isso para mim, leia, entre no rolo. Aonde está a sua autoridade genuína? É onde a palavra está dominando você, se tornando viva e eficaz na sua vida. Há uma batalha até que a palavra ela encontre uma habitação. Até que a palavra se revele a você, haverá uma guerra do inferno. Satanás lutará com toda a força para você não ler a Bíblia. Melhor, para a Bíblia não se revelar para você. Um dia, eu passava bem jovenzinho, horas e horas, lendo e relendo o livro de Efésios. Declarando o livro de Efésios, orando o livro de Efésios, falando o livro de Efésios. Até que o livro de Efésios começou a falar comigo. Aí numa noite, tive um sonho. E estava escrito, Efésios, e uma Bíblia se abria. E o Senhor falou, estou te entregando o acesso e a autoridade no livro de Efésios. Eu tinha 22 anos de idade. Estava, acho que meu primeiro ano de casamento. Eu ia pregar nas igrejinhas. Olha isso aqui, presta atenção. Eu abri a Bíblia.
Efésios, só pregava Efésios. Abri. Eu começava a pregar, e às vezes eu parava e falava assim, daqui a 5 minutos. Eu estou te falando de igreja pentecostal, estou falando de igreja que nem só sabia, às vezes, até dançar no espírito e muito mal ainda. O pessoal nem queria falar em línguas, nada disso. Eu falava, daqui a 5 minutos, o que está escrito aqui vai começar a se manifestar. Irmão, era certeira. O Espírito descia. O poder de Deus começava a operar através de mim. As pessoas caindo. E coisas acontecendo, e curas acontecendo, e sinais acontecendo. Começava a acontecer. Porque eu acessei o Espírito da palavra. O que você tem que entender? Se você não dá vazão para a palavra dentro da tua vida, você pode receber muita unção. Você pode até encontrar os batismos pela fé. Mas nada sustenta você de pé no ser a palavra viva e eficaz. Podemos falar muito em línguas. E mesmo assim, você não entrar na vida e no poder da palavra de Deus. O problema é que nós não nos sacrificamos pelas escrituras. Nos sacrificamos algumas horas para vir no culto, para receber aquilo que é mais fácil, acessível. Mas o quanto você se sacrifica com ele no secreto. Isso aí que vai determinar o teu nível de autoridade dos reinos. Você só tem autoridade dos reinos aonde você se sacrifica para você mesmo. Você só adquire autoridade nos reinos espirituais aonde você tem sacrifício. Você só vai ter autoridade de falar aos espíritos geracionais: larga minha família, quando a autoridade da palavra viva estiver permanecendo em você. Porque quando entramos nas jurisdições espirituais, na guerra contra os espíritos malignos, tem que ter autoridade, não só poder. Poder você danifica o diabo aqui, mas ele volta para depois te danificar ali. Mas a autoridade é diferente. Poder, tu queima os diabos. Ele vai, mas ele volta com vingança. E se você não tiver autoridade para suportar o que ele vai trazer contra você, tu cai. Um dia, eu vi um testemunho muitos anos atrás. Eu não lembro se eu morava ainda na favela do Rio de Janeiro. Eu vi um pastor africano que ele começou a expulsar muito demônio das pessoas. O culto era o culto de exorcismo. E ele fazia. Até que um dia manifestou um espírito de uma mulher magrinha. E o pastor era grandão, altão. Eu vou voltar contra você. Dentro desta semana, vou trazer 7 espíritos e vou fazer você andar de joelho igual um cachorro no chão. O diabo falou assim para ele. Ele vai lá, expulsa o demônio. E a mulher cai e o diabo vai embora. 7 dias depois, não levantava nem mais da cama. Começou a andar engateando no chão. Exatamente como o diabo falou. Aí ele foi lá na igreja do falecido profeta da África. Aí ele foi liberto, voltou a andar normalmente, os demônios saíram dele. Por quê? Fazer exorcismo significa que você tem autoridade para isso. Expulsar demônio, você não precisa nem ter santidade. Mexer com o reino dos espíritos, você não precisa nem pertencer a Jesus Cristo. O nome dele tem autoridade para fazer certas coisas no reino do espírito. Mas não quer dizer que você tem a autoridade do nome dele em você. Ah, você quer ver? Mateus capítulo 7, versículo 23, 22 e 23. Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres, maravilhas e expulsamos demônios. Apartai de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então, para expulsar demônio, profetizar e para curar, você não precisa nem conhecer Jesus. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão nas igrejas atrás de videntes e magos. Elas não vão por causa de Jesus na igreja. Elas vão ver a profecia que o profeta tem para ela. Nunca mudam de vida. Não mudam. Porque quanto na boca de um profeta, o verdadeiro espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, não estiver sendo anunciado para uma igreja, você nunca será transformado. As pessoas querem revelações dos homens. Mas elas não querem a revelação das Escrituras. Ela quer que o profeta tenha para falar para ela.
Mas melhor ainda é o que o Espírito tem para falar para você. Quando o profeta está falando para você, não significa que você está sendo transformado. Na verdade, você está sendo ainda jogado na balança. Tu vai ser provado pelo que está falando. Quando Deus está falando agora com você, significa que você está entrando nele. Todos me conhecerão, diz o Senhor. Andarei no meio deles, habitarei neles. É o que Paulo diz. Ele fala que Isaías profetizou, todos me conhecerão. Agora, escute isso aqui. Escute o que eu vou falar para vocês. Jó 33:14, ora Deus fala de uma maneira, ora fala de outra maneira, mas não há quem o ouça. O Eterno, Ele está sempre falando com você. Mas só com o nosso mal brasileiro, queremos as coisas do nosso jeitinho e coisas rápidas, fáceis. Mas reino dos céus, palavra viva, é para quem está se sacrificando por elas. Eles guardaram o testemunho. Qual que é Apocalipse? Acho que é Apocalipse 12 ou 13. Guardaram o testemunho da palavra. Esses são os que venceram. Derramaram o seu sangue, mas guardaram. Eu quero dizer para você uma coisa. O que o Senhor falou para a igreja, uma das 7 igrejas da Ásia, Ele foi muito claro. Aquela igreja que era tão pobrezinha. Porque você guardaste o testemunho da minha palavra, eu também te guardarei da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Fala, eu necessito um despertar hoje. Que amanhã, ou se possível ainda hoje, eu vou me sacrificar para meditar nas Escrituras. Queremos ler a Escritura quando é favorável, conveniente. E o sacrifício? Queremos orar quando a unção está funcionando. Quando estamos acessível. E quando o jugo da carne e o jugo do inferno está lutando contra você. Esse é o seu melhor momento de orar, porque ele tem sacrifício. E quando Deus ele procura homens na terra, mulheres na terra, eles olham para isso. Ele olha exatamente para isso. A consistência do seu caráter de fidelidade. É orar na dificuldade, na dor. É ler quando a distração, o inferno está te impedindo. Quando você diz que não tem tempo. Isso é coisa da carne. A carne sempre vem com a mentira. Você não tem tempo. Você está cansado demais. Ah, é? Está cansado demais? Aí daqui a pouco pega o celular, fica mais meia hora antes de dormir. Celular na mão. Sabe por quê? Nós queremos tudo fácil. Queremos que o anjo desse pega você no colo e te ensina a Bíblia e recite a Bíblia para você dormir. Isso aí não tem galardão. Aonde não tem sacrifício, não tem galardão, não tem crescimento, não tem transformação. Se não tiver um sacrifício de vocês pela palavra de Deus, não haverá crescimento espiritual na tua vida. Tu vai crescer disfuncional. Vai ter a unção tu recebe, tem uma igreja de poder, tu recebe, mas cadê a palavra? Que vai fazer você permanecer e suportar o tempo. Vai fazer você suportar quando a hora da tribulação chegar na tua vida. Quando a hora da tribulação chegar nesse mundo. Só vão permanecer de pé igrejas que estão alicerçadas na palavra viva e eficaz. Não estou falando de brincadeira, não. Eu não estou te falando de brincadeira, não. Eu falei para você que a revelação, ela começa a injetar natureza em você. A revelação da palavra. Quando você se sacrifica uma hora, sacrifica dias, sacrifica para ler as Escrituras, tomar uma epístola, comer ela no Espírito. Quando você se sacrifica por ela, tudo no reino, essa é uma lei. A lei do sacrifício, ela nunca vai mudar. Tudo que queremos conquistar, a nossa salvação exige um sacrifício. Há uma cruz para você carregar. E chega uma hora que você tem que se crucificar. Se você ficar carregando a tua cruz a vida inteira, chega uma hora que você vai cansar. Jesus carregou a cruz dele, mas pelo tempo certo, até chegar no lugar onde tinha que chegar. Você carrega a cruz até se crucificar. Mas enquanto você não morrer ainda, a cruz é um fardo para você.
Cruz não é para você carregar a tua vida inteira. É para você subir nela e morrer para você ressuscitar para Ele. Irmãos, eu não estou carregando cruz. Eu estou carregando agora, sabe o quê? O poder da ressurreição. Você só carrega cruz, até você morrer. Mas quando você morrer, acabou. Aquelas lutas, aquelas tribulações, aqueles problemas, aquela coisa na tua cara que te assolava, já morreu. Era só a cruz da sua velha natureza. Você não carrega... eu carrego a cruz de Jesus Cristo. Você não aguenta nem a sua direita para carregar a cruz de Jesus, irmão? Eu vejo os crentes falando, eu carrego a cruz de Jesus Cristo. Não, você não está carregando nunca dele. A dele já foi carregada, só ele podia carregar. E era tão pesado, estava tão pesado, que teve um momento que teve que colocar o Simão Sirineu ali para ajudar ele. Você tem a sua e você tem que levar a sua para a montanha. Tem um Gólgota para você ali dentro. E Deus está esperando um dia que você vai morrer para você e parar de ficar carregando a tua cruz. Porque enquanto você está carregando ela, você ainda não morreu. Mas está doendo, você está lutando, isso aí! Mas o Evangelho não é só carregar sofrimento. O Evangelho é carregar glória, luz, poder, alegria, ousadia, natureza glorificada, vitória sobre o pecado, vitória sobre os demônios. Você está me entendendo? Amém, amém? Irmãos, eu já falei para vocês o código é a revelação. Como é que Jesus venceu o império, um dos governos mais poderosos do reino das trevas? A morte. Livro de Hebreus capítulo 2. Como é que ele venceu? Com carne e sangue. Qual que é o livro de Hebreus capítulo 2? Acho que é versículo 5, eu esqueci agora. Com carne e sangue. Ele aniquilou aquele que tinha o poder do império da morte. A maior vitória de Jesus contra o inferno, contra o maior império do inferno chamado a morte e o pecado, foi derrotada ali, ó. Versículo 14. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou da mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quando Jesus morre na carne, ele vence o diabo. Quando você morre para a tua carne, morre para a natureza humana. Quando você sacrifica a carne, você está vencendo Satanás. Satanás? Os crentes falam, o diabo quer me matar, o diabo quer matar. Não. Ele quer te matar em parte. Mas ele nunca quer que você morra para você. Essa morte ele não quer nunca te matar. E nem facilita para você. Ele sabe que a vitória contra as forças do inferno, contra os impérios, os poderios das trevas, as exógias, os archer e os cromoscratos, só está quando você assumiu a semelhança da morte e o poder da ressurreição de Cristo em você. Enquanto a semelhança da morte de Cristo, como Paulo diz, somos semelhantes, morremos semelhante a Ele, temos a semelhança da sua morte, somos sepultados com Ele no batismo, sepultados na semelhança da sua morte. Há uma morte, não, isso aqui não é figurativo, é real, é concreto, é espiritual. Portanto, somos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, com o propósito que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. A nova vida está no poder da ressurreição. A nova vida está no poder da ressurreição. E posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Aqueles que verdadeiramente já alcançou em vida o poder da ressurreição nunca morrerão. Jesus disse, aqueles que beberem e comerem da minha carne jamais morrerão. Ele fala, aqueles que estão em mim nunca morrerão. Você só vai acordar dos mortos. Você só vai levantar de novo. Você já está vivo. Você já está vivo em Cristo. E quando você atinge uma morte para essa vida terrena e entra na dimensão da revelação da ressurreição, você não tem mais uma vida para você. Eu estou proibido de viver para mim na terra. E graças ao meu bom Jesus que me deu essa graça.
E eu não quero viver outra vida. Eu não quero saber de outra vida. Amém, amém. Não tem vida melhor do que aquela que você morrer para você. Porque eu me coloquei debaixo do jugo da morte de Cristo, eu assumi também o poder da sua ressurreição. Se você se coloca debaixo do jugo da palavra, você se livra do jugo do pecado. Se você se coloca debaixo do jugo da oração, você se livra do jugo da tua carne. É uma substituição. Mas as pessoas não querem o jugo de Jesus, não querem o jugo da palavra. Eu não estou te falando fardo, estou falando jugo. Aquilo que te alinha, te submete a ela. Ó. Aquilo que te submete. A oração vai te submeter a sua carne ao jugo do poder do reino dos céus. O sacrifício para você meditar nas Escrituras, para você abrir a Bíblia, para você ler de noite, ler de dia, vai colocar você debaixo do bom jugo de Jesus, do jugo da palavra dele. Aí você vai ver que a tua mente muda. Os acessos às autoridades que os demônios tinham por causa da operação da carne começam a cair. Nós fechamos as ilegalidades, porque a palavra ela entra com uma proteção, ela vira a tua vida, ela se torna viva. E quando ela se torna viva, ela vai operar em mim pela sua própria natureza. Fala, não sou eu mais, mas é Cristo vivendo através de mim. Fala, é a palavra vivendo através de mim. É o Logos que se fez carne e veio agora habitar na sua carne. Aleluia, 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 aleluia. De glória ao Cordeiro, de glória ao Cordeiro, de glória ao Cordeiro. A palavra viva e eficaz. Gaste um bom tempo dentro de uma epístola específica. Para de achar que você lê a Bíblia inteira vai mudar você. O que vai mudar você é quando você encontrar a vida, a revelação da palavra. Não leia mais a Bíblia só por desencargo de consciência que você hoje cumpriu a sua tarefinha religiosa. Para com essa bobeira. Para com isso, que até o católico faz isso, até o budista faz isso, até o descrente lê Bíblia. Nós não estamos lendo a Bíblia por mais conhecimento, estamos lendo a Bíblia por mais vida. Temos que encontrar Ele ali. Temos que encontrar Ele ali. Hoje eu leio na Bíblia, capítulo 1 de Tiago, capítulo 2. Eu não consegui terminar o capítulo 2. Parei. Falei, eu quero praticar isso aqui agora. O que eu posso fazer? Por quem? Aí o senhor falou, há uma senhora, fulano de tal, lá no Rio de Janeiro, te esperando uma ligação. Ela está orando há muitos dias. Eu liguei para aquela senhorinha, aquela pastora. Ela falou, apóstolo, não acredito. Eu estou há dias orando para você falar comigo, apóstolo. O que eu posso te servir? O que a senhora precisa de mim? Você promete para me ajudar? Eu sempre estive aqui. O que a senhora quer que eu te ajude? Ela não é do meu ministério. Sabe, se você não é sensível a saber que Deus está falando com você numa palavra específica, você está ignorando a consciência do Espírito em você. E Paulo diz no livro de Romanos capítulo 9, e o Espírito testifica na minha consciência do que eu estou falando. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. A sua consciência espiritual, no livro de Efésios capítulo 4, versículo 23, a versão Almeida diz, vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Só tem uma maneira do espírito do seu entendimento, ou seja, aquele entendimento que você tem como natural. Existe a dimensão governo espiritual dentro do entendimento. Por isso que nós recebemos o livro de Isaías, capítulo 11, o espírito de entendimento. Existe o espírito da sabedoria,
que Paulo ele ora para que o espírito da sabedoria viesse, ou seja, o governo da palavra chamado espírito da sabedoria. Ele virá sobre você e assentará no lugar onde a sabedoria se forma aí dentro de você. Que a ciência pode dissecar um corpo humano, pode estudar o cérebro, mas nunca vai conseguir encontrar esse lugar. Sabe por que eles nunca vão achar esse lugar? Porque o reino do Espírito, o Espírito está dentro de todas as substâncias físicas de vocês. Está dentro de cada célula cerebrais que vocês carregam. As suas células cerebrais, elas se renovam na dimensão do reino do Espírito. Elas não se tornam mais normais. Os processamentos se tornam outro nível. Quando Deus começa a derramar o espírito de entendimento e inteligência em você, a sua mente ela vai para outra dimensão. Tu começa a fazer coisas que você jamais imaginaria fazer. O espírito do temor que está lá nas Escrituras, está cheio do espírito de temor nas Escrituras. Você lê ele, você vê ele falando, mas você nunca entendeu o que é ele. Os 7 Espíritos de Deus estão em todas as Escrituras. O Espírito da santidade está ali dentro. O Espírito de poder está ali dentro. O Espírito do conhecimento, do entendimento está ali dentro. É isso que vocês têm que entender agora. É isso que você tem que entender. Que tem momento que você vai ler essa Escritura e o Espírito do conselho, os 7 Espíritos, o Espírito do conselho, começa a falar com você. Deus começa a se comunicar numa linguagem específica para te dar um conselho específico de algo que você precisava na tua vida. E de repente, quando Deus, o Espírito, fala pela palavra, a porta se abre. O caminho se desata. O impedimento da carne é removido. Satanás perde poder, porque você ganhou autoridade. Uma vez que você se comunica com a palavra revelada, você assume a tua posição de governo no reino do Espírito. Aí você fala não mais com base só na tua autoridade humana, você fala com a autoridade de Cristo em nós, esperança da glória. É Ele que está falando através de você. Quando você chega para falar nos reinos espirituais, opa, peraí, o diabo começa a chorar. Peraí, é Jesus que está falando? Ou o espírito dela sozinho está falando? Ela está falando na autoridade dela ou na minha autoridade? Jesus quer que você fale na autoridade dele. Jeremias diz: não é só palavra como uma marreta que esmiuça a rocha. Não é só palavra como um fogo mais poderoso, um fogo devorador. Quando a palavra foi dada ao povo de Israel, é a chamada a lei tirada do fogo. Quando Deus falou com Moisés no monte, a voz e a palavra de Deus sai do meio da sarça ardente. Porventura, Jeremias 23, 29. Porventura, a minha palavra não é como um fogo, diz o Senhor. É como um martelo, coloca na versão Almeida, na versão King James, com uma marreta lá. Não é minha palavra como um fogo mais poderoso? Indaga Yahweh. E como uma marreta que despedaça a rocha. Você tem que pegar a tua Bíblia, presta atenção, irmãos. Ficar de joelho no teu quarto, ler aquela pista de joelho, orar sobre ela, chorar sobre ela e falar: Senhor, me dê o espírito dessa palavra até que ela se torne viva em mim. O Senhor está nos renovando hoje ao temor das Escrituras nesse lugar. Hoje o poder da palavra viva e eficaz, essa espada está penetrando na divisão do espírito, da alma, de juntas e medulas. Então ela é o poder que ela entra na alma, ela é o poder que entra no espírito, ela é o poder que entra nas juntas, nos ossos, nas medulas, em cada parte das tuas células, do teu corpo, na tua corrente sanguínea, porque ela é espírito, ela é vida, ela encarna em você. Orebaia da sendere voschi parderida. Calidra colevra. Escamarea do raia cito colocoto soto corandareia. Ore o espírito, deixa o espírito seu falar agora. Seu espírito agora está orando isso, ele está pedindo isso agora.
Agora a oração em línguas começa a funcionar de acordo com a fé e a palavra que você ouve. Quando você fala em mistério agora, o seu espírito está falando: Pai, me dá, me dá, me dá. Pai, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Receba o poder da palavra em vocês agora. Ativa agora em vocês agora. Ativa agora em vocês agora. Cheia o fogo do Espírito. A palavra é fogo. A natureza dele é fogo. E ele está incendiando vocês. Aleluia. Receba fé agora, receba renovo. Receba temor agora, receba obediência agora. Receba obediência agora. Redaraya com sombrerida. Coreia baratarachambaya. Ovaia. Samberida. Gradarada samberia. Cadê o povo da palavra? Cadê o povo da palavra? O povo do fogo é o povo da palavra. Serida rabaia do sembrederia. O Senhor está restaurando a espada do Espírito na igreja. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pega sua Bíblia, levante sua Bíblia. Fala: Senhor da glória, muito sangue foi derramado para as escrituras estar aqui nas minhas mãos. Fala: Senhor, me perdoa por não derramar o meu suor para honrar o sangue que foi derramado, mas que o meu suor venha estar sobre a palavra. Eles derramaram o sangue, eu derramo o meu suor. Eu me sacrificarei pela palavra viva e eficaz. Fala: Senhor, a sua palavra eu escondi, guardei no meu coração para não pecar contra ti. Fala: a tua palavra é escudo, é fortaleza, é poder, poder, poder. O Senhor está vivendo a tua vida. Pelo poder da palavra, o Senhor vai te dar uma nova autoridade para derrubar toda a força geracional, para amar demônios. Secaia, Saberidra, o poder da palavra das Escrituras. Renova seu voto de meditação, de oração. Renova. Se sacrifique pela palavra. Se sacrifique, mãe, pai. Sacrifique. Fala: a palavra de Deus vai se tornar em mim carne. Você sente glorificando a Ele. Sabe, irmãos, quando a palavra se torna viva em você, não é lembrar de um versículo na hora da tentação, não. É o versículo operando em você na hora da tentação. Ela protege seu caráter, protege o governo da sua carne. Ela se torna uma proteção contra a luxúria em você. A palavra, ela vai criando em você a semente. 1 Pedro capítulo 1 diz: a semente imperecível que foi semeada em vocês. A semente da palavra que foi colocada em vocês. Começa a inculcar na sua cabeça e entender.
vai estar no trabalho, vai estar corrido. Não cria essa mentira para você mesmo, para dar desculpa à tua própria consciência que você não tem tempo. Pare, vai lá no banheiro, se esconda, ore e leia a Bíblia. Leia. Fosse regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e poderosa por toda a eternidade. Você vai encontrar por esse tempo agora a palavra viva e poderosa. Eu lembro um tempo que estava no Rio de Janeiro. Eu tinha levantado um voto de leitura da Bíblia. Falei assim, eu vou pegar agora a Bíblia para ler ela inteira. Eu falei assim, vou pegar agora, bem firme agora para mim, concluir bem rápido. Eu fiquei meditando, lendo, os dias foram se passando. Aí um dia, eu estava dormindo no escritório da igreja do Rio de Janeiro. Naquela noite, eu fui acordado por um anjo do Senhor. Ele apareceu na minha frente, imenso. Ele falou assim para mim, apontou para mim. Eu estou te falando de uma manifestação diante dos meus olhos. Me acorda subitamente na madrugada. E falou assim para mim, assim diz o Senhor, se tu guardares as minhas palavras, eu guardarei a sua alma e te livrarei a tua carne. Protegerei a sua carne e livrarei a sua alma. Foi essa a palavra que ele me deu. Se tu guardares a minha palavra. Um dia eu vi, era bem jovem quando eu vi essa mensagem, do Kennedy Reagan. Quando ele falou, ele foi numa igreja ministrar. Era uma igreja até boa. Ele conversou com o pastor daquela igreja sobre a meditação das Escrituras, que era necessário ele ler e meditar muito nas Escrituras, que Deus prosperaria a obra. Aí o pastor falou assim para ele, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu leio livros e extraio minhas mensagens dos livros. O Reagan falou para ele, se você não se voltar para a Escritura rápido, chegará um tempo que toda a sua obra vai desabar. Vai desabar. Você só verá o crescimento na sua igreja quando você voltar para as Escrituras. Largue os livros e volte para a Escritura. O problema dessa era é o seguinte: querem ler muitos livros para mostrar que tem mais conhecimento que o outro. No reino do Espírito, isso indifere. A questão é, o quanto a palavra está em mim, a revelação fala através de mim. Mas não é de quanto conhecimento eu tenho para falar para você, mas de quanta experiência eu tenho na palavra viva para te dar. Nós precisamos de homens aqui, mulheres aqui dentro. Por mais inteligente que você seja, por mais que você goste de ler 100 livros por ano, se você não meditar nas Escrituras, você não vai muito longe. A cobrança virá. E quando os principados, as forças malignas, eles se colocam diante de você na guerra, se a palavra não estiver em você, você cai. O diabo te pega você naquilo que você acha que é a sua força, sua inteligência, o seu conhecimento. O diabo gosta disso. Aquilo que você acha que o poder acadêmico pode fazer na tua vida, você está muito enganado. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que é fraqueza? Sabe o que é fraqueza da carne? Fraqueza da carne é tudo aquilo que você não tem dependência de Deus. Sabe qual é a sua fraqueza? Não, que eu sou tentado ao pecado. Às vezes, a tua pior fraqueza, sabe o que é? O seu conhecimento. Sabe o que é fraqueza no homem? A faculdade, sua formação acadêmica. Sabe o que é fraqueza de você? O seu diploma. Porque na justiça do homem, no poder do homem, Deus não opera. Conhecimento, Paulo diz, todo conhecimento que me foi dado, que eu adquiri, considere como esterco para adquirir o conhecimento de Cristo. A revelação de Cristo.
Sabe o que é a fraqueza? Dinheiro, quando Jesus não está ali, quando o senhorio dele não está ali, é sua pior fraqueza. Seus muitos milhões, seu muito dinheiro se torna a tua pior brecha na tua vida. Fraqueza, seu muito conhecimento, sua muita inteligência, sem rendição, uma vida de oração. Tu pode ser inteligente, pode ser formado, pode ter dinheiro, mas se o senhorio de Cristo não estiver ali, você é uma presa fácil para o diabo. Conhecimento acadêmico não expulsa demônios. Não resiste o pecado, o conhecimento caído. Por mais belo, por mais bonito, por mais que você tenha inteligência emocional, isso não vai te livrar contra os espíritos geracionais. Quando Satanás ele se levanta contra você, só tem uma coisa que te protege na terra. É a mão do poderoso, do Todo-Poderoso. É a palavra em você. É o Espírito que está sobre a palavra em você. É o Espírito que é a palavra em você. É o Espírito que provoca o poder da palavra em você. Então, quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo no deserto, em Mateus capítulo 4, Jesus teve que jejuar 40 dias para provocar uma fraqueza na carne dele, para ter uma possibilidade dele ser tentado pelo diabo. Até então, Satanás não tinha nenhuma maneira de tentar Jesus, a não ser quando ele teve fome. Quando a carne estava enfraquecida. Aí o tentador se apresenta. E se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus usa o que está no livro de Deuteronômios. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Aí o diabo fala, você não entendeu a jogada, agora você vai entender. Então quer dizer que você, estou conjecturando. Então você acha que você sabe muito da Bíblia? Então vamos ver. Levou ele num pico alto, no pináculo do templo, e falou, lança-se daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te sustente com as suas mãos, para que você se tropece com pedras, seus pés em pedras. O que o diabo fez? Levou Jesus para o teste da palavra. Jesus usou a palavra para repreender, para paralisar o primeiro ataque do tentador. E o tentador usou o que depois? A palavra. Sabe o que significa? O inimigo não teme o que você já conhece, ou repreendeu e venceu. Ele vai tentar te pegar naquilo que você mesmo sabe. Ele vai tentar te testar dentro da palavra. Observe que Jesus venceu na palavra o tempo inteiro. Nenhum momento, até que a tentação fosse concluída, Jesus repreendeu Satanás. Jesus resistiu ao inimigo até o terceiro ataque. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Você pode, na perseverança, por um tempo, você pode lutar de várias formas. Mas se você não tiver a palavra, você vai cansar. Porque a palavra é viva e ela está aí. E ela te nutre e te sustenta, mesmo que você não está vendo ela. Mas ela está te sustentando de pé. Ela é vida, ela é poder. A semente viva e imperecível, que foi colocada em vocês como uma semente, já era para ter se tornado a árvore da vida. Da onde veio a semente viva e imperecível? Sabe da onde? Da árvore da vida, que está lá no Éden de Deus. Está no livro de Apocalipse, capítulo 22. Ao lado dos rios de Deus está a árvore da vida. Quando o homem pecou, o Senhor falou, proteja o jardim para que ele não acesse a árvore da vida. E se torne imortal. E viva para sempre como nós. Você está me ouvindo aqui ou não está me ouvindo? Aí, Deus fechou o caminho do Éden.
para que Adão não entrasse ali dentro e tomasse da árvore da vida e fosse um imortal perdido por todas as eternidades. Aí, aquela árvore que o homem estava protegido, estava proibido de tomar. Jesus veio como semente da vida. Ele colocou a semente da árvore da vida, a semente imperecível, dentro de vocês, que é a palavra de Deus. A árvore da vida é a palavra de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal é o próprio Satanás. É o conhecimento caído, desvirtuado, roubado e usurpado que Satanás tomou do Altíssimo. Está no livro de Ezequiel, capítulo 32. Alguém está comigo aqui ainda? Deuteronômio, capítulo 4. Versículo 33. Existe um povo que tem ouvido a voz de Deus, o Deus vivo, falando do meio do fogo, como tu ouviste, e que tenha permanecido vivo. Versículo 36. Do céu, ele fez que ouvisse a sua voz para te disciplinar. Na terra, ele levou a contemplar o seu grande poder nas chamas. E ouviste claramente as suas palavras vindas do meio do fogo. Jeremias 23, 29, não é sua palavra como um fogo mais poderoso que existe? Então, quando você está na guerra espiritual, você está diante dos homens. Se você tem a palavra de Deus vai derreter aqueles que estão na sua frente. Você tem que entender, quando você estiver diante dos homens, se você está na palavra de Deus, ande na palavra, fale com a palavra de Deus. Os homens sentirão que há uma coisa diferente de você. Você fala em outro governo espiritual acima do deles. A sua palavra tem que ter peso e autoridade na terra. Porque a palavra de Deus tem permanecido em vocês. Alguém está comigo aqui hoje nessa terra? E essa palavra fala, uma marreta para esmiuçar a rocha. É isso que quebra a dureza. É isso que derruba aquilo que é impossível você com a força humana. Todo teu conhecimento, toda tua inteligência, tudo que você põe. Você com a força do teu braço, você não quebra uma rocha. Mas a marreta da palavra quebra ela. Há impedimentos que só vão cair pelo poder dessa marreta na tua vida. Então tu vai orar, Deus, me dá a marreta da palavra hoje, que eu vou quebrar essa rocha de impedimento hoje. É o poder da palavra, é uma autoridade para esmiuçar. Aquele anjo me disse, se tu guardares, assim diz o Senhor, se tu guardares a minha palavra, protegerei a tua alma e guardarei a sua vida. O Senhor está chamando e convocando a igreja hoje, nesse domingo lindo e maravilhoso, a vocês voltarem para o caminho da palavra. Eu já falei para vocês, tome cuidado para não sair do evangelho. Tome cuidado para não sair do evangelho. O Senhor me levou em uma dimensão, Ele falou comigo. Um dia antes de eu ir para o Senado, o Senhor me acordou aquela madrugada e falou o nome de um homem na nação, conhecido na nação inteira. E falou assim para mim: por onde ele passou, tudo se derrubou. E pela segunda vez ele vem e me fala. E eu falei: Deus, o porquê tu está me falando desse homem? E o Senhor falasse assim a mim: ele pregou um evangelho. Primeiro o Senhor falou comigo, um anjo falou comigo. Não, é isso mesmo. Ele pregou um evangelho que Jesus não pregou. Aí o Senhor falou claramente comigo. Ele criou um evangelho e pregou um evangelho que eu não preguei. E o Senhor falou assim para mim: guarde de você para não sair e não pregar um evangelho que eu não preguei. Eu falei: como, Senhor? Continue se submetendo à palavra. Não estabeleça uma área. Faça tudo que eu te ordenei fazer na área.
eu vou te explicar melhor. Podemos se tornar especialista na cura e no milagre. E esquecer do evangelho e só pregar cura e milagre como se isso fosse evangelho. Eu posso curar, fazer milagres aqui e você ir para o inferno e não se converter, porque eu não te dei o evangelho. O Senhor falou, você vai pregar o meu evangelho, não o que o povo quer. As pessoas querem milagre, as pessoas querem o profético, eles acham que isso é o evangelho. Isso é parte do evangelho, ferramentas do evangelho, o poder do evangelho, mas não é o evangelho. Então eu posso me tornar um especialista no profético. Esquecer a pregação da cruz, esquecer o evangelho da eternidade e começar a pregar profético para você. Manifestar o poder profético. Falar profeticamente aos espíritos que estão aqui dentro. Acessar pelo dom de Deus, acessar a sua vida. E você acha que é Deus que está me usando. Não, isso é o dom de Deus, não quer dizer que é Deus. É meu nome. Esse é o nome, Senhor. Profetizamos, fizemos milagres e expulsamos demônio. Jesus, nunca conheci vocês. Eu nunca estive com vocês. Ezequiel 13, pessoas que profetizam segundo o seu próprio espírito, têm visões pelo seu próprio espírito. O espírito humano, os homens que adquirem esses dons, eles aprendem pelo próprio espírito a ver coisas que Deus não está autorizando a eles. Vocês não acham que eu já paralisei espírito de pessoas querendo viver a minha vida? Eu chegava e falava, pode voltar para trás. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Tem muita feitiçaria, que estão chamando de evangelho, e é feitiçaria. O evangelho sendo pregado debaixo do quê? Baganha. Conhecimento dos homens, filosofia, neurociência, aquilo que é bom de você ouvir. Mas cadê a palavra da exortação? Cadê a palavra da santidade? Cadê o fogo? Se o fogo não estiver operando, não tem palavra viva ali dentro. Porque a palavra é tirada do fogo. Jesus falou assim, eu vim trazer fogo para a terra. Se não me engano, está em Lucas capítulo 11, versículo 49. Eu vim trazer fogo para a terra, 48, 49. Quem dera que a terra já estivesse incendiada. O fogo do Espírito vai te levar para o caminho da palavra. Mas se você não se sujeitar ao Espírito, você pode perder o governo da palavra na tua vida e perder a tua própria fé, perder a tua vida. Aonde a palavra de Deus não está viva e eficaz, não tem sustentabilidade na tua fé. Fé depende da palavra de Deus. Ah lá, Lucas 12, eu falei 11, Lucas 12, 49. Eu vim trazer fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse em chamas. Quem está comigo nessa palavra, dá glória a Deus, irei onde eu aí. Fala, Senhor, obrigado por esta palavra. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Shemar. Uma das palavras mais importantes para os judeus. Ouve! A palavra Shemar. Ouve, dai ouvido! Ele disse, hoje ouvires a minha voz. Shema, ouve, ó Israel. Yahweh, nosso Senhor, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conservarás sobre as Escrituras, quando estiveres sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás palavras como um sinal em tua mão e em teu braço, e as prenderá em tua testa como tefilim. E as escreverá as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa. Era uma ordem. A única maneira de conservar uma geração era assim, doutrinando dentro da palavra de Deus. Agora, pasme, o testemunho de Jeová estuda mais escritura do que um cristão, do que os pentecostais, do que os neopentecostais, do que os batistas. Testemunho de Jeová, você pode falar mal do que você quiser dele, mas pelo menos eles honram uma coisa, que aqueles que se dizem são batizados com o Espírito Santo, pouco honram. Eles meditam nas escrituras. Eles leem a palavra. Um dia me infiltrei dentro do testemunho de Jeová, quando era bem jovem. Eu estava em Cambuí, Minas Gerais, metia no testemunho de Jeová,
Eu fui pregar para ela, pregava para ela. Ainda bem que eu tinha autoridade, sabia muito mais do que ela, a escritura. Ela falava uma coisa, eu falei, tá errado, não está escrito isso aqui, está escrito isso, isso, isso. Ela, não, eu não acredito. Eu falei, abre aí, ó. Jesus disse, ninguém vem ao Pai, ninguém vai, não. Ninguém vem. Ela, não, ninguém vai. Eu falei, Jesus é o Pai. Ela, não é. Eu falei, abre lá e vê. Ela, esquece, filho. Na Bíblia dela, ela, sobrinho, ninguém vem. Eu falei, ninguém vem. Aí ela, você viu? Para você ganhar quem sabe da Escritura, você tem que saber mais do que eles. Você tem que ter revelação. Um dia eu estava parado, antes de eu voltar no assunto, estava com um pastor, 2 pastores, tá? E um senhor que estava lá, eu estava em Maricá, resolvendo um assunto. Chega uma senhorinha, irmão. Quando eu falo uma senhorinha, eu estou falando uma senhorinha mesmo, acho que ela tinha assim uns 70 anos de idade. Mas ela era muito esperta. Muito boa de lábio veloz. Chega uma senhorinha testemunho de Jeová. De manhãzinho. Aí tá eu, pastor, tá outro pastor, tá outro aqui. Aí ela entra. Licença, moços. Eu posso dar uma palavra rapidinho para vocês, gente? Educadamente? Pode, senhora. Eu queria ver o que ela falar. Ela falou assim, olha, eu não vim pregar aqui religião para vocês. Eu vim falar sobre o reino de Deus. Aí eu falei, ousada. Eu fiquei quieto assim. Rapaz, ela dava um nó nos caras e falava. Aí eu parei ela assim, aí tu é muito esperta, hein? Eu falei, a senhora tá de parabéns. Eu falei assim, ó, queria ter na minha igreja uma evangelista igual a senhora. Eu falei assim, eu queria ter uma igual a senhora. Que eu nunca vi uma destreza tão grande na palavra igual aquela mulher. Tentando nos convencer, nos dar um nó. Mas aí, eu falei, engraçado, você fala de reino de Deus, existe reino de Deus sem poder? Jesus falou, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é sinal que é chegado o reino de Deus sobre vocês. Vocês expulsam demônios? Vocês falam em línguas? Vocês nem queriam. Quando você recebeu? A senhora bate com o Espírito Santo? Você não entende? Então você não sabe de nada, me perdoa. A senhora não sabe de nada. Irmão, a velha ficou brava. Daqui a pouco o marido dela teve que vir tirar ela. Aí veio um velhinho, vem embora, mulher, embora. Você perdeu, ok? Aí voltando a história que eu fui no testemunho de Jeová. Eu fui mesmo. Falei, tia, quero ir lá no salão. Aí eu fui no salão principal. Rapaz, que coisa linda, irmãos. Aí eu entrei, todo mundo cumprimentando com um sorrisão na boca. Falei, Jesus, vou trazer meus obreiros fazer um estágio aqui dentro. Isso daquela época, tá? Daquela época. Aí, irmão, eu era tão bem cumprimentado, dava vontade de ser membro deles. Falei, Jesus, cuidado, hein? Tem gente que se cumprimenta muito bem, mas não te dá o bem. Toma cuidado, hein? Rapaz, eu sentei, mas era uma educação. Palavra, ensino. Daqui a pouco, as criancinhas, os projetozinhos ali, sentados ali, com terninho, 6 aninhos de idade, 5 aninhos de idade, 7 aninhos, no culto, quietinho do lado da mamãe. Essa é a nossa falha. E se lá em cima não estiver fazendo e dando a palavra para eles, nós estamos errados. E chega uma hora que eles vão ter que aprender a sentar do lado da mamãe aqui no culto e ouvir a palavra e ficar aqui. E se não aprender a ficar aqui no teu lado do teu culto, depois não reclama. Quando eu era pequenininho, aqui ó, Dona Rosana, meu filho, se dormir no culto é surra varada. Forçava a gente a dormir de tarde, levava arrastado para a igreja, tinha que ficar o culto acordado assistindo a palavra de Deus do lado da mãe. Não tinha salinha não, querido. E tinha que ficar do lado da mamãe. Ali assistindo o culto, pequenininho criança. Desde criança eu lembro disso. Mas hoje, me perdoa que eu vou te ofender um pouco. Temos muito pai e mamãe cristão frouxos. Tá afrouxando demais. Aí daqui a pouco o filhinho pega já 12 anos de idade, mandando mamãe e papai calar a boca dentro de casa. Aí o papai e a mamãe falam assim, eu vou falar com o pastor da igreja, tu vai ver só. Me perdoa, tá? Alguns se safam aí, tô falando que se safam. Mas a maioria está perdendo autoridade dentro de casa, sabe por quê? Eles não viram Deus através de vocês. Sabe quando eles veem Deus através de vocês? Fala, quando? Não é quando você fala em línguas, querido. É quando você disciplina. Porque o filho tem que estar debaixo da disciplina e autoridade do pai e da mãe.
Até que alcança a idade da consciência e tem a liberdade de fazer o que ele quer. Agora ele escolhe o caminho. Mas enquanto está debaixo da sua autoridade, tem que ir para a igreja. Ah, mas é 16 anos, dá uma surra. Leva para a igreja. Meu filho tinha 15, 16 anos, minha mãe. Vai para a igreja. Meu pai fugia da igreja, meus irmãos fugia. Rapaz, quando chegava em casa, era uma surra dominical depois dentro de casa. Me perdoe, mas foi bom. Porque forjou um caráter aqui dentro. E a Bíblia diz que o pai tem que disciplinar o seu filho para o corrigir e ensinar o caminho. É vara, correção. Mas hoje, os próprios pais estão perdendo a consciência da palavra e do temor. E não estão transferindo esse espírito para os seus próprios filhos. E os filhos fazem o que quer. Vocês estão ouvindo ou não estão ouvindo? Se fosse vocês, tomavam uma ação rápida. Agora. Porque depois que seus filhos crescer, para que eles não se desviem do caminho. E ai dos pais que estão aqui dentro, que não estão ouvindo essa palavra. Porque se os seus incensários estiver vazio, você vai pagar um preço muito grande. Muito grande, dolorido no futuro. Ai dos pais que não colocam a disciplina da palavra de Deus na sua casa, que não dá culto dentro de casa, que não ensina e não vê, seus filhos não vê eles orando e lendo a Bíblia dentro de casa. Ai de nós, porque o preço é muito alto. Vocês estão me ouvindo ou estão me ouvindo? Ore em línguas agora. Quando você disciplinar os seus filhos, disciplina com amor, mas com autoridade. Ame. Ame. Fala, Senhor Jesus, obrigado por esta palavra, por essa exortação. Nós recebemos a sua palavra. Obrigado pela tua palavra, pelos seus conselhos, Senhor. Aleluia. Não existe em disciplinar a criança, ainda que precise corrigi-la com a vara. Ela não morrerá. Uma coisa importante a falar. Se eu corrijo a minha pequena, a menor, seja qual for das duas, eu corrijo. Mas o que eu faço logo depois? Eu curo. Eu manifesto amor. O problema é quando você corrige e não cura com amor. A disciplina sem amor, ela é amarga. Ela vai virar raiz de amargura. Você pode disciplinar, mas não discipline sobre a sua ira. Controle a sua ira para você não ferir os seus filhos. Espere, segure. E quando você for corrigir, lembre dessa palavra. Segura a minha ira e corrige no amor de Deus. É por amor. Corrija, volte, explique por quê e dê o amor depois. Pegue no colo, cure, ensine. Fala se o seu filho falar, você perdoa papai e mamãe? Ele tem que falar, perdoa. Papai te corrige, tudo isso aqui dói. Ou te brigo, te coloco de castigo. Mas vai para o seu melhor, você entende? Sim. Você entende o seu melhor? Meu melhor, papai. Aí chora. Isso aí, pronto, está pronto. O filho tem que chorar no seu colo. Quando chora, é que foi quebrantado. Aí a amargura não entra. Agora, quando o filho não chora, guarda a ira, aí a coisa vira um perigo para vocês depois. Você está criando um inimigo dentro de casa, em vez de um filho. Eu já vi filho batendo nos seus pais, com tanto ódio que tinha dentro do pai. Vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Amém ou amém? Eu sinto o meu espírito, o Senhor está me falando, que o que vocês necessitavam hoje ouvir era exatamente esta palavra. Esta palavra ela veio exatamente para aquilo que vocês precisavam ouvir. Vocês são membros da casa, têm recebido de tudo que é bom. Mas hoje, o Senhor
está redespertando a gente aqui dentro. Então, todo ano, se você puder, compre uma Bíblia nova. Renove seu interesse por ela. Amém, amém. Agora escute, você tem que aprender a redespertar o seu interesse. A palavra ela veio aqui agora. E o que você faz agora? Redesperte o seu interesse. Amém, amém. Não é só por um ganho pessoal, é por um ganho da eternidade. É melhor. Não é só coisas humanas, terrenas. Nós estamos falando por uma natureza. Use a palavra, as escrituras como a sua natureza que você está alcançando. Você necessita dela. Presta atenção. Quando o Senhor fala comigo no reino do Espírito, ou Ele me permite ouvir alguma criatura celestial falando comigo, um ser, falam dentro das escrituras. Eu vou receber algo novo. Ele vai falar, Ele me dá uma revelação na palavra. Vocês estão me ouvindo? Amém, amém? Paulo diz ainda que deixa o anjo do céu e prega outro evangelho, além do que vos preguei, seja anátema. O reino dos céus trabalha sobre a palavra escrita, o que já está ali. Palavras que já foram faladas do reino, que vieram do reino do Espírito. Esse é o nosso governo aqui embaixo. Vocês estão me ouvindo? Irmãos, olha uma coisa que é linda, maravilhosa. É quando estou orando, eu acesso a dimensão da palavra. Quando acesso a dimensão de ouvir Deus falando comigo, o que Ele quer que eu pregue? A revelação ela vem de todas as formas que eu vejo. Pronto. Quando eu vou pregar, a autoridade é muito maior. A minha fé ela é solta. Vocês estão me entendendo? Amém, amém? Porque eu acessei a palavra. Então, agora um segredo para você. Tudo que você tiver que resolver na sua vida e fazer na sua vida, dê um tempo para ouvir Deus falar com você na palavra dele. Ou Ele te revelar uma palavra para você, seja em sonho, em visões proféticas, em êxtase, seja o que for. Mas você precisa ouvir Ele te falando uma palavra específica para você. As coisas mudam. Vocês estão me ouvindo? Irmãos, há versículos inteiros Deus recita para mim. O Espírito. Lê para mim. Ouço os momentos que nós estamos lá na dimensão do reino do Espírito e acontecem essas coisas de ver ela escrita na nossa frente. Está escrita. Então, tome posse da palavra. Apóstolo, mas eu leio e não entendo. Continue lendo. Ela vai te dar o entendimento. Como é que eu aprendi a interpretar escrituras? Meu filho, só lendo. 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 Chegou um tempo na minha vida, cada vez mais a unção vinha, a unção. Pronto. Eu li a Bíblia. Toda vez que eu leio, parece que é nova. Amém, amém? É nova. Nós estamos se renovando sobre ela. Amém, amém? A unção renova e deixa fresquinha a palavra para vocês. Fala, palavra rema, palavra logos, palavra zoe. Essas são os governos. Você precisa da palavra logos. Entender naturalmente o que está escrito e onde está escrito e o que é. Quando eu falar livro de Daniel, você entende o que é, porque você já leu. Você precisa desse conhecimento natural. Mas você precisa acessar o rema. É quando o Espírito está falando com você a mesma palavra que você está lendo. Então quando entra a palavra rema, você está lendo logos. A rema entra. O Espírito te dá a você o que você precisa entender e ouvir para você ou para alguma área da sua vida. Esse é o rema de Deus. Ele fala diretamente, ele comunica diretamente com vocês. Agora a palavra zoe, que Jesus fala, a minha palavra é zoe. Ok? Se você entrar no livro de João 14:15, ele fala de logos e rema. Mas há momentos que Jesus fala da palavra zoe. E quando ele fala, a minha palavra é vida, é zoe, aí nós estamos falando de um outro nível de relacionamento com as escrituras. É quando a palavra passa a fazer parte de quem você é. Fala, somos um com a palavra. Fala, nos tornamos um com o Espírito Santo. Uma das coisas mais maravilhosas que está acontecendo na minha vida agora é isso. É quando o Espírito Santo se revelou a mim. Uno com Deus. Unido. Um. Jesus orou em João 17, Pai, torna eles um. Assim como nós somos um. Hoje talvez é dois aí. Mas vai chegar um dia que é um. Você me ouviu? Vai chegar um dia que vai ser um. Uma com o Senhor. Com o Espírito Santo.
Você conseguiu ouvir o que eu falei aqui? É só até aqui que eu posso falar. Esse é o propósito. Ele diz: e se guardareis as minhas palavras e obedecereis os meus mandamentos, comereis do melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, se não me engano, versículo 26, coloca para mim. Isaías 1, 26. 1:20, coloca 1:20. Volta um versículo agora. E se quiseres e obedeceres, muda a versão, coloca a King James. Se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Eu encerro para você a escritura essa noite, exatamente do jeito que está aqui. Exatamente o que está aqui. Deuteronômio 6. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração.